E Deus nos criou para o seu louvor. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E o que é isso? Viver para a glória e o louvor de Deus. Viver para a glória de Deus é manifestar a presença divina em todos os lugares por onde passarmos. É por onde você passar, você exalar o bom perfume de Cristo. E o perfume de Cristo fala de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, de empatia. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus, temos que deixar esse rastro de evangelho por onde nós passarmos. Eu e você fomos criados à semelhança e à imagem de Deus. E Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Eu quero mencionar aqui um versículo que está em 1 Pedro, 2 versículos. 1 Pedro capítulo 1, do verso 14 ao verso 16. Na verdade 3, né? Do verso 14 ao verso 16. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 14. Olha o que Pedro está dizendo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, vocês agora são filhos de Deus e devem obedecer a Ele. Portanto, não se deixem influenciar pelas coisas ruins que dominavam o coração de vocês antes de vocês conhecerem a palavra, antes de vocês entregarem a sua vida a Jesus. Talvez a sua vida tenha sido dominada pelo ódio, pela amargura, pela raiva, por tantas coisas ruins, pela discriminação, pelo preconceito. Mas agora, como filhos obedientes, nós devemos nos encher do Espírito Santo e nos deixarmos ser conduzidos, guiados por Ele. Pedro continua dizendo assim, olha, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Que a santidade seja a marca de Deus na sua vida. Que a santidade seja uma característica que você carregue no seu caminhar, na sua jornada. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, isso não está se referindo a uma semelhança física, mas sim a uma semelhança no caráter. Se Deus é santo, Ele quer que eu e você também sejamos santos. Ser criados para o louvor e para a glória de Deus é levarmos uma vida de santidade. É ser luz em meio às trevas, como Jesus mencionou no Evangelho de Mateus, capítulo 5. É não se amoldar ou não se conformar ao sistema desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com a maldade desse mundo, com a injustiça desse mundo, mas sermos transformados de acordo com a vontade de Deus. Sermos criados para o louvor e para a glória de Deus é sermos testemunhas do Evangelho de Cristo. É falar do amor de Jesus para as pessoas que estão próximas a nós. É ser um representante visível de Deus aqui nessa terra. Como eu disse, eu creio que Deus nos formou de uma maneira especial. E por causa disso nós devemos expressar a glória dele, o amor dele, através das nossas atitudes. Esse é o grande sentido
da vida. Esse é o sentido da vida. Isso é a única coisa que vai preencher o vazio que existe dentro de você. É um relacionamento com Deus. É uma intimidade com Deus, buscada através da leitura da palavra dele e através da oração. Somente no Senhor é que eu e você podemos encontrar a paz, a plenitude, a satisfação, a felicidade tão falada pelos poetas, pelos cantores. Somente em Jesus, somente em Deus é que nós podemos preencher esse vazio. Nada mais pode dar um verdadeiro sentido à nossa vida. O amor de Deus é que nos fará sentir completos. Essa é a grande verdade que eu quero dizer para você. Essa é a resposta para a maior pergunta da humanidade. Qual é o sentido da vida? O amor de Deus preenchendo o nosso coração é a resposta para isso. O pecado, ele nos afastou de Deus. Embora nós tivéssemos sido criados à imagem e semelhança do Senhor em santidade, o pecado entrou no coração do ser humano e nos afastou de Deus. E todos foram atingidos por esse mal. Todos os seres humanos pecaram, exceto Jesus. Exceto Jesus. Jesus foi o único que se fez homem aqui na terra e não pecou. Ele venceu o pecado. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 3, nos versículos 23 e 24 a respeito disso. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Paulo diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quando o pecado entrou na humanidade, ele trouxe junto com ele a ganância, a vaidade, a soberba, o orgulho, a corrupção, a injustiça. E aí, o homem ficou cego para o verdadeiro sentido da vida. E o homem passou a entender que o sentido da vida estava em ser maior do que os outros, em conquistar mais coisas do que os outros, em cultuar a sua própria beleza, a beleza do seu corpo. Só que a vida nos mostra que todas essas coisas que são conquistadas pelo homem, elas se tornam passageiras. O tempo é um algoz. O tempo, ele chega para todos. As pessoas mais bem-sucedidas que você conhece, que você vê hoje, as que possuem mais riquezas, mais coisas, essa aparente felicidade, daqui a algumas décadas, você olha para essas pessoas que ostentavam essa beleza, esse vigor, essa aparente felicidade, você percebe que a juventude passou e que os anos agora estão pesando para eles e que as limitações chegaram para eles, assim como vão chegar para todos nós. Limitação nos olhos, limitação nos ouvidos, limitação nos nossos membros, para nossa locomoção. E aí, por mais coisas que você conquistou, você percebe que você talvez não tenha tanto prazer mais nelas. Uma casa grande e bonita, um carro zero, muito dinheiro, muita fama, muito poder, tudo isso passa. Por isso que o pecado deixa um grande vazio no nosso coração. O pecado nos tira do nosso foco. Ele faz com que nós
passemos a entender que o sentido da vida é outro. E aí nós tentamos preencher esse vazio dentro de nós com outras coisas. Com o dinheiro, com a fama, com o sucesso. Mas essas coisas nunca nos satisfazem. Eu preciso que você entenda isso. No nome de Jesus. Como eu falei, eu estou lendo durante essa semana, aliás, durante esse mês, eu estou lendo Eclesiastes. Eu estou fazendo uma reflexão em Eclesiastes. E no capítulo 2, no versículo 11, o rei Salomão, já no fim da sua vida, fazendo essa reflexão sobre a vida, essa reflexão filosófica sobre a vida, no capítulo 2, no verso 11, ele diz assim: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Algumas pessoas falam que a visão de Salomão é muito pessimista. Eu entendo que a visão dele é uma visão realista. Ele entendeu que as coisas dessa vida, todas elas iriam passar. Então ele precisava ter um sentido mais amplo da vida. E Salomão entendeu que sem a presença de Deus, a vida não fazia sentido. E é isso que eu quero que você entenda. Eu não estou, mais uma vez eu quero dizer aqui, eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com tudo aquilo que está sob a sua administração, a sua família, a sua casa, a sua saúde, o seu corpo, os seus bens. Tudo isso precisa ser cuidado. Deus nos colocou como mordomos aqui durante a nossa passagem aqui pela terra. Mordomos no sentido de cuidar de todas essas coisas. Dê o seu melhor, cuide daquilo que está em suas mãos. Mas tenha sempre os olhos no futuro. Tenha sempre os olhos na eternidade. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Tem coisa muito melhor esperando por você. Amém? Não é uma mensagem pessimista, é uma mensagem realista para otimista. Tem coisas muito mais valiosas esperando por mim e por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.